Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EDSAT Uninter. Lá você poderá assistir esses programas em todo o Brasil. E também você poderá acessá-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi, onde nós temos mais de 400 programas produzidos nos últimos anos. Neste programa nós vamos debater a FAO e os programas sociais. E para isso nós convidamos o professor Carlos Biasi, ele que é oficial de programas nacionais da FAO, aqui que é um órgão da ONU, aqui para o sul do Brasil, para essa região do Brasil. O professor Carlos Biasi é engenheiro agrônomo, funcionário de carreira da Emater, ele foi já diretor-presidente da Emater, também ele trabalhou, foi diretor da Secretaria do Abastecimento aqui de Curitiba, trabalhando na época o secretário era Jorge Samek, que hoje é presidente da Itaipu, e eles introduziram os armazéns da família e também os sacolões, em que começaram a oferecer produtos mais baratos para a população de Curitiba, principalmente aquelas de menor renda. Professor Carlos Biasi, eu gostaria que o senhor nos explicasse o que é a FAO, que é um órgão da ONU, está presente em todo o mundo e tem como finalidade, basicamente, atender às questões relacionadas à agricultura e principalmente à alimentação. Quero inicialmente saudar a todos os telespectadores que participam do seu programa, todos os alunos que são do curso, né, e dizer que a FAO é uma entidade que está fazendo 70 anos, nesse ano agora. Nesses 70 anos, né, a FAO teve a oportunidade de participar e passar por diversas fases. Estamos hoje presentes em aproximadamente 200 países mundialmente. Isso mostra a importância que a FAO tem para os governos. São países em desenvolvimento, países desenvolvidos, que buscam uma atuação conjunta em benefício da alimentação, da melhoria da alimentação e da agricultura. O principal trabalho que a FAO vem exercendo através do Dr. Graziano, que foi recentemente reeleito diretor-geral da FAO, para um período de mais 3 anos, é a busca da erradicação da fome, né? E, como consequência disso, a eliminação da pobreza, né? Esse é um trabalho grandioso que vem sendo desenvolvido, que exige um esforço muito grande da FAO e especialmente dos diversos países que a integram, porque nós temos ainda um número significativo, bastante significativo de pessoas que têm problemas de segurança alimentar, né? Hoje no mundo, aproximadamente 800 milhões de pessoas, né, ainda estão nessa situação. Na América Latina, e aqui envolvendo a América do Sul, os países caribenhos, né, nós somos o primeiro continente que conseguiu reduzir o número de pessoas com insegurança alimentar, mas ainda temos taxas significativas. No mês de setembro, agora mesmo, houve uma reunião em Caracas, na Venezuela, em que os países que integram compõem na FAO o escritório regional do Chile, né, estiveram reunidos discutindo propostas e planos para buscar reduzir ainda mais os problemas relacionados à fome no nosso continente. Agora, professor Carlos Biasi, aqui no Brasil, com vários programas, principalmente do governo federal, como o Bolsa Família, me parece que reduziu bastante o número de pessoas
com insegurança alimentar, ou seja, passando fome. Sem dúvida. Hoje nós podemos dizer que quantos milhões ou quantas pessoas, que percentual da população ainda tem esse problema de passar fome aqui no nosso país? O senhor teria esses dados? Vamos dizer que nós temos um dado aproximado. No ano passado, houve uma reunião entre a FAO e o governo brasileiro e um conjunto de entidades e, fazendo uma análise da situação, chegou à conclusão, primeiro, que o Brasil tinha saído do mapa mundial da fome. Né? Isso significa dizer que nós temos menos do que 5% da nossa população ainda com problemas de insegurança alimentar. Se calcula em torno de 3,5%, 4% aqui no país. Não é um número pequeno, né? Mas isso representa em torno, aí, provavelmente, de uns 6 milhões de pessoas que ainda estão nesse tipo enfrentam essas dificuldades. Então há necessidade que o governo, não só o governo federal, continue com as suas políticas públicas voltadas à solução desse problema, mas que os governos estaduais, que os governos municipais se integrem nesse processo e efetivamente participem no sentido de nós reduzirmos o número de pessoas que ainda apresentam problemas de segurança alimentar. Por que isso? Porque a insegurança alimentar é fator fundamental para que nós possamos resolver o problema da pobreza também, que é um problema praticamente consequente dos desafios relacionados à fome. Agora, a FAO, ela tem programas de financiamento ou ela trabalha em conjunto com os governos locais para buscar soluções nas áreas da agricultura, na área da alimentação? Não, a FAO é uma entidade que, em princípio, não tem recursos próprios nenhum, né? Ela é mantida pelos governos dos diversos países. Isso representa aproximadamente 49% dos recursos que a FAO administra, e os outros 51% são buscados exatamente de parcerias com os governos federais. Então, aqui no caso do Brasil, a FAO possui um escritório de representação em Brasília, né, que administra as diversas atividades desenvolvidas no Brasil, e temos nós aqui numa unidade na região sul do Brasil. Em consequência de contratos assinados pelo governo brasileiro ou pelos outros governos federais com a FAO, para a execução de determinadas atividades, que podem ser consultorias, pode ser avaliação de projetos, isso gera um conjunto de recursos, esses outros 51%, para a manutenção da FAO. Mas recursos próprios da FAO são muito poucos, né? Eventualmente, eles são colocados em situações como ocorreu com o Haiti, que passou por um terrível terremoto, né? E lá foram colocados um conjunto de alimentos. A FAO apoiou financeiramente a aquisição dos alimentos, não recursos próprios para o país, mas a aquisição de alimentos para que eles pudessem, e articulou ao mesmo tempo com os diversos países desenvolvidos ou os países aqui da região, para que lá pudessem ser aportados alimentos, medicamentos e outras necessidades que a população tinha. Agora, em casos então de catástrofes como essa do Haiti e outras que frequentemente ocorrem, então a FAO, ela atua não como um banco, digamos, de alimentos, mas coordenando atividades para que possa atender essas populações atingidas? Exatamente. O principal papel da FAO é atuar na articulação de diversos programas que existem, né, aproveitar o seu corpo técnico para produzir análises sobre questões que são pertinentes não apenas ao país, mas ao planeta como um todo, né? Nós temos técnicos na FAO que estudam a questão das florestas, nós temos técnicos que estudam a questão dos mares, nós temos, esse ano, estamos no Ano Internacional dos Solos, então nós temos técnicos que estão analisando e produzindo materiais, incentivando discussões sobre a questão dos solos. O ano passado nós tivemos o Ano Internacional da Agricultura Familiar, então foi feita toda uma articulação para que esses temas possam ser debatidos enfaticamente em cada um dos países, mas não apenas naquilo que é o ano internacional do tema que está sendo discutido, mas que eles tenham uma continuidade, porque são questões que não se resolvem apenas em um ano, mas exigem que permanentemente os países, as entidades de pesquisa, as cidades de extensão, os governos federais, os governos municipais, os governos estaduais estejam preocupados com essa questão e as discutindo com a população na busca de alternativas, de soluções. Agora, uma das grandes preocupações é com o aquecimento global e se efetivamente isso
ocorrer no próximo século, muitas regiões que hoje são frias vão se transformar em regiões mais quentes, ou seja, vai mudar a produção agrícola de regiões. A FAO tem estudos também nessa área, os seus técnicos estão debruçados sobre esses problemas? A FAO tem articulado e participado de estudos desenvolvidos por um conjunto de instituições que fazem a análise das mudanças climáticas que vêm ocorrendo no nosso planeta. Uma das questões fundamentais para poder se desenvolver um trabalho é a disponibilidade financeira para investimentos que são necessários ser feitos. Em Addis Abeba, no primeiro semestre, foi feita uma grande reunião no sentido de identificar que inversões financeiras poderiam ser feitas no sentido de minimizar esses problemas. Houve agora, recentemente, a discussão sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável como consequência dos objetivos do desenvolvimento do milênio. Né? Novamente, essas questões relacionadas ao clima foram discutidas. E agora, se eu não estou enganado, é agora no mês de novembro, né, nós temos em Paris uma grande discussão sobre a questão climática, né, a COP21, que vai discutir uma série de questões, porque realmente os problemas são sérios. Né? Esses dias eu vi um estudo feito, acho que aqui no Brasil, na América Latina, que dizia que se continuar nesse ritmo, lá pelo ano 2100, né, talvez nós não estejamos aqui mais, mas talvez assim, cidades como Florianópolis, Rio de Janeiro, eu acho que Porto Alegre, talvez, algumas cidades do Nordeste, vão estar debaixo d'água, por conta do aquecimento, não quero ser alarmista aqui, né, mas por conta do aquecimento global, que vai provocar o derreter das geleiras, né, e isso poderá, né, aliado às questões de chuvas, né, existentes, poderá elevar o nível dos mares e acabar essas cidades virem a desaparecer. Então, é um problema extremamente sério que tem preocupado muito a administração da FAO, os seus técnicos, e tem provocado a discussão com um conjunto de outras entidades que trabalham essas questões. Agora, professor Carlos Biasi, nós temos, o senhor falou, inclusive, que o ano de 2014 foi o ano da agricultura familiar, e, pelo que o senhor está relatando, a FAO ela tem atuação em praticamente todo o planeta. Tem um debate entre a questão da agricultura familiar, do agronegócio. Nessas questões ideológicas, a FAO não participa, digamos assim, porque todas estão contribuindo para diminuir a fome do planeta. Sem dúvida, vereador Jorge. A FAO é uma entidade neutra, né? Está no seu estatuto, na sua documentação. Mas a FAO entende que existem responsabilidades diferentes. Né? Quer dizer, o agronegócio, no caso do nosso país, produz basicamente commodities que são importantes como geradoras de divisas para o país. A agricultura familiar tem sido responsabilizada, vamos chamar assim, com relação à produção de alimentos. Né? Hoje, mais do que a produção de alimentos, as próprias questões relacionadas às mudanças climáticas, né? A manutenção da biodiversidade, né? Tudo isso cada vez mais se encaminha. Em alguns países, não é o caso do nosso, aqui da nossa região, em alguns países tem sido atribuída aos agricultores familiares como guardiões das florestas. Né, no intuito de preservar. Por quê? Porque a exploração florestal nesse país é diferente da forma como nós conduzimos aqui no país. Então a FAO realmente se envolve nas questões, incentiva, né? Nós tivemos aqui em 2012 o Ano Internacional do Cooperativismo, né? Em que grandes autoridades do cooperativismo voltado para o agronegócio foram premiados. O Dr. Roberto Rodrigues recebeu do Dr. Graziano um prêmio, né, como uma pessoa que trabalhou pelo cooperativismo no país, né, assim como nós também tivemos, nesse ano da agricultura familiar, o Dr. Graziano recebendo delegações aqui do Brasil, do Paraná mesmo, da Unicafes, da Cressol, para discutir as questões relacionadas com a agricultura familiar. Só esclarecendo aos nossos alunos, o Graziano, que hoje é o presidente, podemos assim dizer, diretor-geral da FAO, ele foi o que idealizou o programa Fome Zero aqui no primeiro governo Lula. Isso, E que
basicamente foi isso, e que depois deu origem a esses planos sociais, esses programas sociais como o Bolsa Família. E mais do que isso, hoje o programa Fome Zero, ele, fazendo um parênteses aqui para a gente entender esse processo, o Brasil, ao longo dos últimos 10, 15 anos, deixou de ser um país importador de tecnologias, um país importador de programas, principalmente, e passou a ser um país exportador de programas, no sentido de buscar auxiliar numa cooperação com os países da América Latina e os países da África. Bom, essa situação gerou, por exemplo, que o programa Fome Zero, que foi criado e discutido pelo Dr. Graziano, pelo Dr. Bianchini, por outros profissionais que atuaram no primeiro governo Lula, vem sendo hoje um programa implementado em vários países da América Latina, né? Em países da África, né? Porque realmente é uma das alternativas que nós podemos utilizar, né? No sentido de buscar a erradicação da fome. Né? Eu vou dar um outro exemplo que vem sendo conduzido na FAO e que muitas vezes nós não percebemos. Uma das preocupações nas políticas de diminuição da fome é a redução das perdas e dos desperdícios de alimentos. Né? Existem já programas desenvolvidos na Europa e em outros países, em países do Oriente, né? Em que se faz um trabalho muito grande, especialmente para evitar o desperdício dos alimentos, porque só aqui no nosso país, se nós tivéssemos condições de evitar o desperdício dos alimentos, no nosso país, na América Latina, nós poderíamos reduzir em pelo menos 10 vezes o número de pessoas que passam fome, né, que se situa na ordem de 34 milhões de pessoas na América Latina. Só na América Latina. Agora, tem essa questão da fome, ela está mais centralizada nas zonas urbanas ou zonas rurais? Porque nós sabemos que, principalmente nas zonas rurais, nós temos talvez uma pobreza maior no sentido de bens materiais, mas também ali se reflete a questão da fome? Acho que foi muito bem dito pelo senhor, vereador, a questão da pobreza rural ela é maior do que a pobreza urbana, pelo menos aqui nos últimos estudos que eu estive verificando, na região sul. Né? Então, ela afeta diretamente tanto o produtor, os agricultores familiares, os trabalhadores, né, rurais, como os trabalhadores da região urbana. Né? Eu não teria assim, um dado muito preciso para dizer que afeta mais A ou B. Né? Acho que o problema principal é a questão da renda. Né? Aonde não existe renda, aonde não existe emprego suficiente, não tem dúvida que isso vai afetar mais a possibilidade dos agricultores ou dos trabalhadores urbanos de poderem acessar alimentos que possam resolver o problema da insegurança alimentar. Eu tenho amigos agricultores, a minha família toda, inclusive, é da área rural, e que participaram de programas na África, levando a experiência deles na criação de animais, principalmente de suínos, para países africanos, como, por exemplo, Moçambique. Esse tipo de intercâmbio também são incentivados pela própria FAO? Há essa preocupação de levar tecnologias de países mais desenvolvidos para aqueles que estão em nível de desenvolvimento? Sim. Como eu mencionei antes, existe um processo chamado de Cooperação Sul-Sul, um projeto de Cooperação Sul-Sul. Né? E nesse projeto está previsto que organismos, entidades, agricultores possam se deslocar daqui do país para a América Latina e para a África. Né? Moçambique realmente é um dos países que tem recebido várias missões daqui do Brasil que vão apresentar projetos, propostas. Em determinados momentos, Moçambique e Angola convidaram, né, produtores aqui do Paraná mesmo, estiveram lá para verificar a possibilidade de instalarem propriedades, aí grandes propriedades lá, né,
pessoal o ano passado mesmo, eu estive aqui numa reunião na Alcepar, em que a Alcepar recebia a visita de uma missão africana, né, que vinha buscar discutir possibilidades de intercâmbios, né? E esses intercâmbios são muito comuns, né? Exatamente dentro dessa questão que o senhor colocava. Muitas vezes para levar tecnologias muito simples, né? Porque as propriedades são propriedades muitas vezes pequenas. Nós mesmos, aqui na nossa unidade, dentro desse projeto de cooperação Sul-Sul, nós temos um site, uma plataforma, Boas Práticas para o Desenvolvimento Sustentável, que foi constituída com o objetivo de oferecer oportunidade de que os dirigentes, agricultores dos países africanos e dos países da América Latina conheçam boas experiências que são desenvolvidas na região sul, né, e possam se apropriar delas, não para copiar, né, mas devidamente adaptadas, devidamente discutidas, ou mesmo os técnicos daqui poderem ser convidados ou recebermos missões aqui para que possam conhecer essas experiências. O senhor foi também presidente da Emater, que é uma empresa de extensão rural aqui do estado do Paraná, e ao longo da sua carreira como engenheiro agrônomo, o senhor percebeu que houve uma evolução no atendimento aos agricultores, introduzindo-se novas tecnologias. Hoje nós podemos dizer que o que está salvando o nosso país é justamente a agricultura. O que o senhor atribui a essa formação técnica, ao papel dessas instituições, como principalmente a Emater e outras que nós temos a nível federal e nos estados também, para a evolução da nossa agricultura, tanto familiar quanto o agronegócio? Bom, eu cheguei aqui ao Paraná em 1973. Né? Se nós formos analisar a agricultura do Paraná em 73, com a agricultura que é praticada hoje, nós vamos observar que houve um crescimento significativo em produção, produtividade, em competição, em capacidade dos agricultores, conhecimento, interesse. Né? Lógico que aí existe uma série de fatores que interviram. Seja a assistência técnica oferecida pela Emater, seja a assistência técnica oferecida pelas cooperativas, que se estruturaram ao longo dos diversos anos, né? E que são um exemplo hoje para todo o país e mesmo mundial, muitas delas, né? Para a organização dos agricultores familiares, que avançaram com as suas cooperativas de agricultura familiar, com os seus sistemas de crédito voltados para eles. Né? Quer dizer, os meios de comunicação, quer dizer, quando eu cheguei aqui em 73, a gente trabalhava só com rádio. Né? Hoje, se você for aqui na região sul do Brasil, você tem vários programas de televisão, né? Sejam da extensão, sejam de redes de televisão, que trabalham com a questão da agricultura. Tudo isso leva conhecimento, né? A possibilidade do acesso através da internet, né, para os agricultores, as antenas parabólicas, quer dizer, isso criou um conjunto de facilidades para que o agricultor tomasse conhecimento de tecnologias, de ideias, de propostas, de experiências e pudesse avançar e melhorar significativamente. Né? Se nós compararmos, eu não saberia dizer aqui exatamente de cabeça, mas nós compararmos os dados da produção de 1973, quando eu cheguei aqui, aos dados da produção de hoje, nós vamos ver que nós tivemos um avanço significativo. E o senhor pegou nesse período, inclusive, a mudança do perfil da agricultura, que na década de 70 era predominantemente do café, e hoje ela já está bem mais diversificada. Sem dúvida. Vivenciei aqui aquela geada de 75, não morava no norte, né, onde foi mais afetada a produção agrícola, né? Mas tivemos oportunidade de pensar. E realmente, né, hoje nós temos uma diversificação bastante grande da agricultura, né? Nós temos a questão do leite, que hoje é um dos principais produtos desse estado e que tem tudo a ver com os agricultores familiares, né? Mas nós temos a soja, temos o milho, temos o feijão, o arroz, temos as frutas, que cresceu significativamente, as olerícolas em torno dos grandes centros urbanos. Então, nós entrevistamos, né, em Gestão Pública em Debate o professor Carlos Biasi.
ele que é oficial de programas nacionais da FAO, que é um organismo da ONU para a Agricultura e Alimentação, e o nosso tema foi a FAO e os programas sociais. Professor Carlos Biasi, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Eu que agradeço a atenção, professor Jorge, e estamos à disposição aqui para outras oportunidades que forem necessárias. E parabéns pelo trabalho de vocês na FAO. Muito obrigado. Você vai conhecer agora uma experiência educacional inovadora e revolucionária que abre uma nova perspectiva de oportunidades na construção de um novo paradigma educacional pós-moderno. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter já nasceu com vocação empreendedora e continua crescendo. A empresa atua no mercado há mais de 15 anos e se atualiza constantemente, o que permite dar respostas rápidas às demandas do mercado. Um grupo jovem e arrojado que tem realizado investimentos tecnológicos consideráveis, além de se dedicar sem limites na oferta de soluções inovadoras em educação para o Brasil e o mundo. Proporciona excelência em atendimento aos mais de 150 mil estudantes matriculados, muito além dos padrões educacionais de qualidade propostos. O Grupo Educacional Uninter forma profissionais comprometidos com o crescimento e desenvolvimento social e econômico do país. Sua credibilidade está cada vez mais sendo reconhecida nacionalmente. Prova disso é a inclusão dos seus cursos do Centro Universitário Internacional Uninter no famoso Guia do Estudante da editora Abril, que avalia as melhores instituições de ensino superior do Brasil. No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD do MEC, os resultados comprovam que o Uninter proporciona formação de alto nível. É também o primeiro colocado em qualidade de educação à distância, comprovada por meio de pesquisas realizadas pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. Desde a sua fundação, o objetivo principal do Grupo Educacional Uninter é formar profissionais capazes de se adequarem às contínuas necessidades do mercado competitivo. Profissionais que demonstrem um conjunto de saberes e conhecimentos provenientes de uma sólida formação técnica e científica. A educação à distância é sinônimo de flexibilidade, o que possibilita as pessoas conciliarem sua formação com o trabalho, além de contemplar a democratização da oportunidade de acesso à educação, o que propicia uma inclusão geográfica mais abrangente, levando a educação para regiões antes desprovidas. Atento a esta realidade, o Centro Universitário Internacional Uninter disponibiliza as aulas em diferentes formatos, para que mais de 150 mil alunos tenham acesso ao conteúdo de onde estiverem. O Grupo Educacional Uninter conta atualmente com uma invejável infraestrutura, com o que tem de melhor em captação e transmissão de aulas via satélite. Nosso satélite, um dos melhores do Brasil, tem cobertura com garantia de 100% de recepção em todo o território nacional, com disponibilidade de sinal de 99,9% do tempo no ar. O Grupo Educacional Uninter utiliza-se de todo esse aparato tecnológico para democratizar o acesso à educação com qualidade em todos os cantos do país.
As aulas gravadas são editadas em modernas ilhas de edição e disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, principal ferramenta de interação síncrona e assíncrona entre aluno e tutor por meio de chat, fórum e rádios web. Além disso, ele pode receber os conteúdos das aulas gravadas em um kit multimídia. O envio dos materiais didáticos é realizado pela Central de Distribuição Uninter. O suporte logístico é referência no Brasil. Os materiais didáticos dos alunos são produzidos em Curitiba com o que tem de melhor em tecnologia gráfica e audiovisual. O Grupo Educacional Uninter possui uma infraestrutura de data center projetado para atender a rigorosos padrões internacionais de segurança de informação. O ambiente é monitorado permanentemente em todos os aspectos, físicos e lógicos. Ter alcançado esse nível de qualidade foi fruto de mais de 15 anos de trabalho sério, dedicado, competente e muito compromisso com a educação. Esse é o diferencial do Grupo Educacional Uninter. Educação de qualidade para todo o Brasil. O Centro Universitário conta com um portfólio de mais de 40 cursos de graduação, mais de 90 cursos de pós-graduação nas modalidades presencial, semipresencial e à distância, além de cursos de extensão para alunos e profissionais das mais diversas áreas de atuação. Considerado um modelo no Brasil, o Centro Universitário Internacional Uninter atende pessoas com diversos tipos de deficiência, tais como a visual, auditiva, múltiplas, psicossocial, superdotação, intelectual e até mesmo nos casos de acadêmicos que estão restritos ao seu leito. O Centro Universitário Internacional Uninter acredita que os novos meios tecnológicos são ferramentas indispensáveis para a promoção do saber e por isso abre agora o seu primeiro programa de mestrado profissional em educação e novas tecnologias. O objetivo é formar e qualificar profissionais para a docência na educação básica e ensino superior, tendo como foco a pesquisa e a prática educativa na produção e difusão de novos conhecimentos dos processos digitais contemporâneos. Esta é mais uma grande conquista do Grupo Educacional Uninter e prima pela qualidade de ensino e seriedade acadêmica reconhecida. O Grupo Educacional Uninter compreende que talentos humanos constituem um patrimônio intelectual intangível. São mais de 2.000 colaboradores indiretos e 1.700 que participam ativamente da administração e dos diversos setores que atuam visando a excelência no ensino. Dentro de uma proposta corporativa arrojada, investe também na promoção humana, oferecendo um plano de carreira, além de cursos de aperfeiçoamento técnico. Por tudo isso, o Grupo Educacional Uninter é hoje uma empresa modelo que atua com transparência e a constante busca pela inovação, qualidade e modernidade, promovendo uma capacitação científico-tecnológica eficiente. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos na modalidade à distância e ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E também você poderá assisti-lo através da antena parabólica dos canais da rede EdSat, Uninter, os canais da educação. E você também poderá acessar o nosso programa no nosso canal do YouTube, que se chama
Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você encontrará mais de 400 programas produzidos nos últimos anos. Hoje nós vamos debater a preservação do solo. E para isso nós convidamos o professor doutor Walter Bianchini, ele que é graduado em agronomia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Ele é especialista em políticas agrícolas pela Unicamp e doutor em meio ambiente e desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. O Dr. Walter Bianchini, ele atuou como extensionista rural da Emater, pesquisador do Departamento de Estudos Socioeconômicos, DESER, e atualmente ele é oficial nacional de projetos do Escritório Regional da FAO do Sul do Brasil. Também Bianchini foi secretário nacional de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário e secretário estadual de Agricultura e Abastecimento aqui do estado do Paraná. Doutor Bianchini, um tema que hoje se debate muito, o senhor que tem doutorado em meio ambiente e desenvolvimento, diz respeito à própria sustentabilidade, que passa a ser algo que se utiliza, que está, podemos assim dizer, da pauta de todas as áreas. Agora, as pessoas têm dificuldade em entender o que vem a ser sustentabilidade. Você tem uma visão mais relacionada com o meio ambiente, mas me parece que a sustentabilidade é algo que abrange todas as áreas da vida. Gostaria que o senhor, como professor, também nos explicasse o que é sustentabilidade. Bom, inicialmente, te parabenizar pelo programa, obrigado. Cumprimentar todos os alunos da Uninter, cumprimentar os nossos telespectadores e agradecer essa oportunidade de estar aqui, através da Uninter, conversando com todos. Jorge, nós sabemos que na nossa trajetória, nas últimas décadas, inicialmente o conceito de desenvolvimento de um país, de um estado, de uma comunidade, da própria unidade, estabelecimento, estava muito calcado nos indicadores econômicos, né? no PIB, no PIB per capita. A gente sempre tinha essa dimensão da linha econômica. Com o passar do tempo, começou a se discutir que teria que ter uma preocupação também dos chamados indicadores de qualidade de vida. A Amartya Sen desenvolveu um conceito do indicador de desenvolvimento humano, onde, para além do econômico, a gente passava a enxergar também essa dimensão da saúde, da expectativa de vida, da qualidade de vida. Então, começou a olhar uma outra dimensão. Também, a partir dos anos 70, com a crise do crescimento, avançar sobre os recursos naturais, sobre a natureza, a poluição, começou a se desenvolver um conceito de se olhar também essa perspectiva do meio ambiente, da sustentabilidade, de uma dimensão de uma terra para essa geração e para as futuras gerações. A união dessas três dimensões, a dimensão econômica, com seus indicadores, a dimensão social também com determinados indicadores, e essa dimensão ambiental, a gente enxergar isso de uma forma mais equilibrada, mais sistêmica, passou a ser entendido pela ONU, pelas conferências mundiais de meio ambiente, como que se cunhou aí de desenvolvimento sustentável, né? Se enxergar uma dimensão do desenvolvimento que a gente poderia pensar, né, o mundo para as nossas gerações e para as gerações futuras. Indo para o mundo rural, a gente vai definir a sustentabilidade com o que os europeus, num determinado momento, chamaram da multifuncionalidade da agricultura. A agricultura no rural, ela passaria, e os agricultores, a ter funções não só na produção de alimentos, na geração de divisas, desses indicadores, mas também os agricultores seriam também conhecidos pelos chamados serviços ambientais, o cultivo de águas, o preservar a agrobiodiversidade, os guardiões das sementes, a questão das matas, toda essa dimensão ambiental. E lembrar que o agricultor, para além do econômico,
ele tem também expectativas no rural de morar bem, de qualidade de vida. Então, começamos a olhar como é que estava a educação para o agricultor, para a sua família, como é que estava o capital social, a organização, as instituições. Começamos a olhar a moradia, a Minha Casa Minha Vida, que você tem debatido tanto aqui também, é um programa importante. Então, a questão da habitação rural. Na habitação, o acesso à água, o acesso à luz para todos. Hoje se discute muito a extensão demorada, né, dos serviços da internet no espaço rural. Então, um conjunto de indicadores do capital humano, do capital social e dessa noção de ter um espaço cultural, de lazer, de qualidade. Tudo isso, né, esse conjunto de indicadores, esse conjunto de dimensões, é o que a gente define como a busca de um desenvolvimento sustentável, a busca da sustentabilidade, né? Assim que a gente vai buscando definir. Agora, isso só é real quando a gente sai do conceito e começa a buscar indicadores que permitam medir se as nossas políticas públicas estão dando, né, às populações um alcance, né, de indicadores sustentáveis nessas diferentes dimensões. Agora, professor Walter Bianchini, esses conceitos que o senhor aplicou muito bem para a agricultura, para as pessoas que vivem na zona rural, também se aplicam na vida urbana, evidentemente? Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu gostaria, o senhor, a sua tese de doutorado, o senhor trabalhou com agricultores aqui da região do Vale da Ribeira, aqui no estado do Paraná, e até analisando se programas do governo, como o PRONAF, que é um programa de financiamento, o que tipo de mudanças estavam fazendo na vida desses pequenos agricultores de uma região, podemos assim classificá-la como difícil da sobrevivência e principalmente uma das regiões mais carentes aqui do estado do Paraná. Que resultados o senhor chegou na sua tese, na sua pesquisa? A surpresa, como você bem colocou, o Vale da Ribeira é uma das regiões mais pobres do Paraná, está localizado no chamado Centro Expandido, aqueles 132 municípios que têm um IDH abaixo da média do estado, né? Nós pegamos da região central do Paraná, o Cantu-Quiriguaçu, a região do Norte Velho, né? E também avançamos aqui da metropolitana de Curitiba para o Vale da Ribeira. Nessa minha tese, vendo os agricultores que utilizavam um programa de crédito rural que é o PRONAF, eu comecei a comparar grupos de agricultores mais empobrecidos, mais remediados, mais início de capitalização, como é que eles estavam, e a sua família, o seu projeto de vida, como é que estava chegando à chamada sustentabilidade. Então nós procuramos um conjunto de 15 indicadores. Nos indicadores sociais, para além do crédito, de melhorar a produção, a produtividade da renda, como é que ele estava preocupado com o bem-estar da família? Então nós vimos, de fato, a chegada da luz, né? Um programa como a Luz para Todos teve um impacto importante na Ribeira. Já vimos um grupo organizado já chegando no Minha Casa Minha Vida. Aqueles que não chegaram já estavam reformando as suas casas, ampliando um quarto, fazendo chegar a água chegava à grande maioria das residências, a água de nascente e tal, mas já chegava na propriedade, a chegada da água é quase que uma revolução em termos de saúde, de saneamento, de qualidade. Vimos que a grande maioria já tinha um celular, né? Alguns já estavam chegando com computador, então o telefone, o freezer. Então a gente percebeu, eu analisei 8 indicadores de qualidade e vi que as famílias estavam evoluindo para esse aspecto da qualidade de vida. Um outro indicador de qualidade de vida que eu observei foi a possibilidade dos filhos na escola. Não vou falar da qualidade da escola, mas os filhos estavam podendo ficar na escola o dobro do que ficaram os pais. Normalmente, a média dos nossos agricultores acima de 50 anos tem 4 anos de estudo. Hoje é muito difícil você ver um aluno fora do fundamental, fora de completar
8 anos de escola. Temos muito que chegar na qualidade. Mas a educação da família, medido pelo filho que mais estudou, já tinha um indicador surpreendente nesse processo. A criação de uma cooperativa de crédito solidário que fazia os empréstimos do Pronaf, a pequena poupança, chegava na região, né, cooperativas como a Cressol, a Sicredi, todos passaram a estar sindicalizados. Cresce essa importância dos conselhos. Então, essa dimensão da organização social também senti avanços positivos nesse processo. Então, analisamos essa parte da dimensão social. Na dimensão econômica, a chegada do crédito e a chegada de programas de compras do governo, as possibilidades de uma cooperativa de produção para comprar, a gente começou a perceber que crescia a produtividade, a assistência técnica, a renda. Então percebemos uma evolução também nesse aspecto dos indicadores. Ainda continuavam pobres, remediados e tal, mas a gente percebeu que havia um sentido de evolução nesse sentido da dimensão econômica. A gente percebeu que a terra ainda era pouca, então a terra ainda é um limitante, né? Mas quando se tem pouca terra, se trabalha mais, né? Se usa mais a criatividade, então se procura compensar a ausência do capital fundiário com mais conhecimento, com mais intensidade de trabalho, para ir compensando. Mas terra ainda era um fator limitante que a gente tinha. E na dimensão ambiental, o que a gente percebeu é que a agricultura familiar ela é mais diversificada, não é só uma monocultura. Então se integrava a lavoura e a pecuária, se tinha um pouco da fruticultura, de culturas permanentes. A FAO reconhece que 75% a 80% da agrobiodiversidade é preservado graças à agricultura familiar. Então a gente percebeu que essa questão da mata ciliar, da nascente, da diversificação, você tinha ali um componente, né? Essa questão de roçadas, de enleiramento em nível, dessa questão, muitas vezes, algumas questões de enleiramento em pedras, né? Se usam poucos venenos nesse modelo de agricultura por ser mais diversificado. Então, também havia alguns indicadores avançando nesse componente ambiental. Então, o meu sentido de tese foi que uma política pública como o Pronaf, ao lado de outro conjunto de políticas, me fez sentir que nessas comunidades empobrecidas havia um sentido positivo de se caminhar. É lógico que havia um mundo de coisas para se crescer na dimensão econômica, nessa dimensão social tínhamos ainda muita coisa a que se avançar e na própria questão da preservação ambiental. Mas a gente percebeu que o sentido era de sair, né, de uma situação mais empobrecida, mais isolada, para avançar numa dimensão de mais qualidade de vida e de mais sustentabilidade. Agora, doutor Walter Bianchini, em relação ao tamanho do crédito, ou seja, que essas famílias recebem em média, e para que tipo de atividades elas usam? Porque o Pronaf ele só atende agricultores familiares. Então, o valor não era um valor muito elevado, acredito eu. Não, a facilidade... O Banco do Brasil faz um trabalho importante do Pronaf, é o nosso maior parceiro enquanto banco público. Mas numa região como essa, as cooperativas de crédito solidário, esses agricultores enquanto cooperados, ela tinha, na parceria com o próprio Banco do Brasil, que repassa para ela aplicar o próprio BNDES, ela trabalhava com contratos relativamente pequenos. Então, hoje, no Pronaf, embora o limite para o custeio vá a R$100 mil, muitos desses produtores emprestam 4, 5, 3 mil, 7, conforme a sua capacidade, conforme o seu histórico para dentro da cooperativa. Então, são juros baixos, os juros são sempre negativos. Para algumas linhas, como de combate à pobreza, existem, ou para a reforma agrária, existem subsídios, né? Você tem 30%, 40% de subsídios. Mas por Pronaf, agricultura familiar, não há subsídios. Mas os juros são 1%, 2% ao ano, juros bem baixos. Então, são quantidades relativamente pequenas. Agora, a característica da agricultura familiar é que ela empresta 4 ou 5 mil, sai a cédula rural como se fosse plantar milho ou feijão, uma única cultura. Mas quando ele pega esse dinheiro, ele não aplica esse dinheiro só naquela cultura.
Geralmente, se está o milho, vai um feijão junto, vai uma mandioca no meio, uma parte do recurso você usa para comprar uma ração, para um conserto de seca. Então, ele faz um uso mais sistêmico do crédito. Mas, como o crédito não está adaptado para essa realidade, então ele sai o crédito como se fosse uma única cultura, mas, ao cair o dinheiro na sua conta, ele faz um uso mais multifuncional, mais diversificado, mais sistêmico. E isso é positivo para o próprio meio ambiente também, para a preservação? Para o meio ambiente e dá mais segurança a ele, porque se ele aposta apenas numa cultura, né, aí você corre um risco maior de perder. Como no plantio do milho, um pouco antes ou um pouco depois já vem a cultura do feijão, ou na sequência do dobrar o milho já está vindo a mandioca, 2 ou 3 culturas no mesmo local, aí você tem mais segurança, você tem uma maior diversidade. E, como você bem colocou, para o combate a pragas e doenças, onde você tem um sistema mais diversificado, a resistência dessas plantas é maior. Agora, professor Walter Bianchini, aqui no Paraná, na década de 80, nos anos 90 também, houve um grande programa de preservação do solo, com as curvas de níveis. O senhor já era técnico da Emater. Esse programa que permitiu, principalmente a agricultura, o agronegócio, preservar as terras do nosso estado, que estão entre as mais produtivas do mundo, ele continua. Como é que foi esse programa e os resultados que ele ofereceu para essa questão do meio ambiente e da preservação do solo? Você coloca uma questão importante. Eu fui contratado pela Emater em 76, antiga Carpa ainda, né? Vim contratado graças a um programa de manejo de solos e água. Então a Carpa ainda fez um conjunto grande de contratações para começar a entrar no que já era um problema sério do Estado, que o Biasi colocou aqui nos anos 70, 60. Essa fase praticamente da colonização, da mecanização, da ocupação do Estado. Então, um desmatamento sem precedente, uma mecanização intensiva, começou a dar uma série de problemas da erosão dos nossos solos. Então, aí se criaram alguns programas, leis, né, para a gente recuperar, né, essa questão da preservação dos solos e da água. E aí que você coloca tecnologias como terraceamento, tecnologias como plantio direto, na palha, próprios programas de redução do uso do agrotóxico começaram a ser mais intensivos. Então, nesse meado dos anos 70, parcerias com o Banco Mundial trazem recursos aqui para o Estado que permitem a contratação de técnicos, compra de veículos. A CAF do Paraná, não sei se você se recorda, ela se transforma numa intensa empresa de mecanização, ajudando essa parte do terraceamento. Então, o Estado foi pioneiro e avançou muito durante esse período, por pelo menos meados dos anos 70 e toda a década de 80, nós tivemos uma intensidade muito grande nesses programas de manejo e conservação do solo, que colocou o Paraná como uma grande referência nos chamados programas de conservação por bacias hidrográficas. O programa entrou em declínio, né, já na década de 90, 2000, porque ali as parcerias com o Banco Mundial passaram a atuar não só com conservação de solo, mas também alguns programas de combate à pobreza, algumas outras questões de água e industrialização, e daí a ênfase à conservação de solo, ela perdeu a ênfase que se tinha naqueles períodos. Mas ainda existe o programa, ainda existe a parceria com o Banco Mundial, e nós temos ainda dentro das linhas de crédito rural uma parte dedicada aí a essa questão da conservação dos solos. O senhor falou do plantio direto. Essa é uma tecnologia que há cerca de uns 30 anos começou a ser aplicada aqui no Paraná e hoje parece que ela é predominante. Ela é uma tecnologia que protege o solo. Gostaria que o senhor explicasse um pouco como ela funciona e a importância dela. Nós tivemos alguns agricultores
recentemente falecido o senhor Nonô, aqui na região de Ponta Grossa, o senhor Dieter, né? O senhor Bate, lá na região de Rolândia. Tivemos alguns agricultores que foram mestres criativos nessa tecnologia do chamado plantio direto dos anos 70. Indo na frente, desenvolvendo máquinas, equipamentos, que permitia o plantio da soja após a colheita do trigo ou vice-versa, um plantio direto na palhada sem remover a terra. Então, com o uso de herbicidas, você desseca a cultura que você acabou de tirar, no caso do trigo para o plantio de soja ou da soja para o plantio de milho, e depois com equipamentos já adaptados se faz os sulcos direto sobre a palhada. Então você tem a palha protegendo os solos contra o impacto das chuvas. O que nós estamos chamando agora de um plantio direto de qualidade, a Itaipu ajudou a financiar, junto com o IAPAR, junto com uma federação do plantio direto, tecnologias que permitem você ter mais palhada, né, mais matéria orgânica no solo e associar com o terraçamento de base larga. É importante que, além do plantio direto, a gente tem esses cordões de contorno, que a gente chama de terraços. Eles são de base larga, que permite que a semeadeira caminhe por cima deles. Aí nós temos duas formas de proteção. Os terraços de base larga protegem, que tem a força da água, e a palhada, né, bem preservada e tal, ajuda também ao impacto e a infiltração. Então, essas duas tecnologias nos dão segurança de manter a fertilidade dos solos e evitar que esses solos sejam carreados para os rios, para as barragens, né? O que Itaipu chama lá na região de cultivando água boa, né? Programas que cuidam, né, da preservação das estradas, da preservação das terras, das matas ciliares. Você faz com que você tenha uma água que chega nas represas, nas barragens, uma água mais limpa, né, que a gente fala aí de cultivo de água boa. Alguns anos atrás estava na pauta dos debates, principalmente aqui no estado do Paraná, o zoneamento agrícola. Isso já é comprovado cientificamente que a monocultura ela sempre traz prejuízos para o solo, principalmente para a agricultura. Esse tema me parece que ele foi um pouco deixado de lado. O senhor foi secretário nacional de Agricultura Familiar. Como é que estão as políticas nesta área para um zoneamento agrícola a nível de estados, a nível de União? Isso tem sido debatido? O zoneamento é uma tecnologia que a gente tem junto à Embrapa, instituições de pesquisa como o IAPAR, também empresas privadas ajudam, faz com que você estude determinadas culturas. Vamos pegar assim o milho safrinha. Então eu tenho determinadas variedades do milho. Eu sei que eu não posso entrar muito em fevereiro, março, que daí pode vir geada do sudoeste para baixo. Então você tem, de acordo com a variedade, de acordo com o clima, de acordo com o solo, você permite definir uma determinada região e falar de quando a quando que é o melhor período de plantio para você correr menos riscos com essa questão do zoneamento. Tem regiões como o Nordeste, professor, que está assim muito atrasado em termos de zoneamento. Não permite que eu faça um crédito de custeio, leve uma política de seguro porque eu não tenho zoneamento. Então tem regiões que a gente ainda está atrasado com essas políticas. Mas é uma tecnologia importante de orientar as formas de plantio. Agora, você colocou bem, um programa chamado Agricultura de Baixo Carbono, ela dá linhas de crédito para que eu forme uma agricultura mais diversificada. Então, você tem razão, a monocultura ela não é indicada. Integrar lavoura-pecuária, pensar formas mais diversificadas e também entrar com esse componente florestal para dentro de uma propriedade é o ideal, que a gente chama dos sistemas agro-silvo-pastoril. Integrar, conforme a capacidade do uso de solos, essas dimensões de reservas florestais, uma área dedicada à pecuária, leite ou corte ou pequenos animais, e a outra parte dedicada a culturas. Quanto mais diversificado, mantendo os níveis de especialização, melhor uma propriedade, melhor uma bacia hidrográfica,
para a sustentabilidade, para a segurança. Então, nós entrevistamos nesse bloco de Gestão Pública em Debate o professor doutor Walter Bianchini, ele que é doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento, e o tema foi a preservação do solo. Professor Bianchini, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Obrigado.